Como é que é, malta? Mais um episódio, podcast Quebra Conduta. Temos andado a trabalhar muito bem nas últimas semanas com já alguns episódios publicados. Vão ao nosso site no YouTube, coloquem like, comentem, partilhem, deem o vosso feedback, é muito importante para nós. Para esta semana, sem mais demoras, temos aqui vários temas também prementes, sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia. Mas hoje, especialmente, vamos começar já com o tema do ensino. Depois de alguma luta do governo para que o ensino se mantivesse em regime presencial, quase orgulhosamente sós, houve uma mudança, foram bastante pressionados e o ensino começou através da metodologia e-learning online. Fábio, depois de alguma luta do governo, como já disse, tu achas que isto é um mal menor? Quais é que achas que podem ser as repercussões futuras desta mudança? Bem, isto aqui, em primeiro lugar, foi uma falta de planeamento. Eu lembro nós, no ano passado, temos abordado este tema, quando começámos com as aulas online e com a telescola, que eu referi que não era uma solução duradoura, mas o governo soube improvisar e conseguiu dar a volta à situação, mas não se podia manter assim para sempre. Em setembro, o pessoal da Infarma já tinha dito que vinha uma nova vaga para janeiro e houve tempo mais do que suficiente para fazer um planeamento na educação. Faltaram os computadores, como é sabido, que em abril foi prometido comprar-se os computadores para o novo ano letivo e faltou. O regime presencial está fora de questão, porque se os alunos têm Covid ou se há Covid nas aulas, vão-se pedir para que o sítio onde os alunos estejam a ter aula seja ventilado, e a única maneira de ventilar uma sala é abrindo as janelas. Ora, abrir umas janelas no inverno é totalmente inconcebível para criar um bom ambiente. O Ministério da Educação teve muito mal no meio disto tudo, houve muita hesitação e muito problema de ideologia. Primeiro o Tiago Andrão Rodrigues diz que não havia aulas para ninguém, depois António Costa veio desmentir, houve ali muita confusão e só prejudicou o governo e mais no governo, e mais uma vez, que volto a referir, acho que houve uma grande incompetência pela parte do Ministério da Educação. No entanto, penso que o ano está um pouco perdido para alguns, é verdade, mas é possível recuperar. O ano pode ser um período importante, mas não é uma vida, portanto é possível fazer este tipo de recuperação. Vê-se muita dificuldade pedagógica de ensinos das pessoas mais favorecidas, isso não haja dúvida. O mais favorecido aqui sai sempre prejudicado, e agora fazer um apelo final é esperar que, quando as aulas começarem, que aquelas cerca de 500 escolas que têm o problema do amianto, que deixem de ter, não é? Ao menos tratem disso enquanto as escolas estão fechadas. Zé Pedro, como é que tu vês esta situação? O Fábio abordou aqui um tema muito interessante acerca das desigualdades, sobre o agravamento do fosso entre os ricos e os pobres. Ao fim e ao cabo, evidencia-se nesta situação quem tem efetivamente possibilidades e quem é que não tem, tendo em conta que há milhares de alunos que ainda não têm sequer um computador em casa. Sim, João, é assim, eu estou em parte de acordo com o que o Fábio disse. Em relação à questão das desigualdades socioeconómicas serem bem visíveis neste caso, como é óbvio, falas aí nos computadores, mas há para além disso, não é? Para além dos computadores têm que ter internet, há as próprias condições das habitações, há as próprias questões mesmo nas aulas que são mencionadas na televisão. Como é óbvio, é diferente de ter uma aula numa televisão com caixa ou num LED ou num LCD, mas quer dizer, isso é o que é, não é? A mim preocupa mais, com franqueza, porque este é um sistema que, como é óbvio, e aqui ia sempre haver falhas. Mais planeamento que existisse, iam sempre existir falhas. O regime presencial é o preferível, em todas as circunstâncias. No entanto, neste momento não é possível. Portanto, eu acho que mais do que isso é importante salientar, não é o trabalho que o governo não fez durante este período de pandemia para reduzir as desigualdades sociais, é o trabalho que se fez antes. Ou seja, é importante, quando tudo isto passar, se reflita e se perceba que claramente o combate às desigualdades sociais tem que estar no topo das nossas prioridades para o nosso desenvolvimento enquanto país. Depois, naturalmente, respondendo à tua pergunta e já respondi à tua pergunta, e portanto aproveitando para me esticar um bocadinho mais, dizer que naturalmente
as escolas e a educação é o garante do elevador social que nós temos e, portanto, uma das formas mais, o grande garante da igualdade de oportunidades para que todos, independentemente da sua condição socioeconómica, possam no futuro atingir uma vida socioeconómica melhor. E, portanto, a escola tem que partir desse pressuposto. Neste caso em concreto, não é isso que acontece, mas também, digamos que aquelas visões românticas de que as coisas poderiam ser de outra forma, neste caso, é muito difícil. Para mim, interessa-me uma coisa, dizer para terminar, que, portanto, quando tudo isto terminar, tem que ser garantido, na minha opinião, o combate às desigualdades sociais, garantir que nesta fase não é possível, o recomeço das aulas presenciais, mas que o Governo já o disse, e essa é a razão. Eu acho que o próprio Governo reconhece que as coisas em termos de desigualdades socioeconómicas são evidenciadas quando as aulas não são presenciais, e por isso é que as escolas foram as últimas a fechar e também vão ser as primeiras a abrir, pelo menos já há essa garantia, mal haja possibilidade. A mim interessa-me dizer duas coisas neste campo. Uma, que o recomeço tem que ser faseado, parece-me a mim faseado, e consoante o número de infectados na localidade em que a escola se insere. E depois outra coisa que tem a ver com o facto de haverem estudantes em determinadas escolas que estão deslocados e portanto, a partir daí a minha escola pode estar numa localidade com poucos infectados, mas eu posso viver numa zona que tem muitos infectados, e a partir daí, ou seja, garantir uma condição personalizada para esses estudantes. E portanto, final de parênteses nisto tudo, duas coisas para terminar. Uma, quando tudo isto terminar, o combate às desigualdades socioeconómicas tem que ser uma prioridade, e não me parece que tenha sido ao longo dos últimos anos. E a segunda, que também me parece que podia ter ajudado mais as escolas nesta situação, tem a ver com o aumento da autonomia das escolas e da flexibilidade. Porque, de facto, vão sempre haver problemas quando uma regra é generalizada e, de facto, cada escola conhece melhor que ninguém os seus alunos e melhor do que ninguém as suas condicionantes. E parece-me que é por estas duas coisas não terem sido respeitadas que as coisas, sobretudo, começam a falhar. Ok? Jaime, uma das questões que se coloca tem a ver com as estratégias que os professores devem adotar em circunstâncias tão especiais como estas. Que tipo de estratégias é que tu achas que são evidentemente importantes para conseguir colmatar as lacunas de um regime como este, onde é difícil criar um ambiente fértil para a geração de ideias e para o debate? Eu acredito que os nossos professores, no geral, devem ser bem conhecedores disso e das melhores estratégias pedagógicas a utilizar, mas acho que o que é essencial, sobretudo, é que as escolas tenham ligações de proximidade às famílias. Isto é, eu concordo muito com o que os meus colegas estavam a dizer relativamente às desigualdades socioeconómicas e como o ensino em casa é eminentemente classista, mas é ainda mais grave do que eles estavam a mencionar, porque para além da discussão de a criança tem computador ou não tem, se tem internet ou não, há crianças que vivem em casa cenários de verdadeiro inferno, de violência doméstica, de toxicodependência, etc. Há muitas crianças que a única refeição quente que comem num dia é a refeição que comem na escola e que agora não têm acesso a essa refeição. Eu acho que mais do que os professores, quem pode realmente fazer a diferença neste momento são os serviços sociais e as escolas que tenham ligações de proximidade, e sei que algumas têm feito isso, têm feito chegar refeições, por exemplo, às famílias mais carenciadas. Há locais onde, por exemplo, as crianças têm ido à escola, não é? Um grupo de crianças que, por não terem computador ou por não terem condições de internet em casa, têm ido à escola, e acho que isso é positivo e é um bocadinho à base dessas estratégias que a coisa pode avançar, porque de resto, de facto, o ensino à distância tem as suas limitações e fica sempre muito dependente daquilo que as crianças puderem avançar por si, não é? Consoante tenham também bons apoios da família e etc. Não sei até que ponto é que o professor pode muito inventar dentro daquilo que são as limitações do
do ensino à distância. Obrigado, Jaime. É de facto importante este tema, tendo em conta que a educação é um dos pilares, né, de uma sociedade democratizada, de uma sociedade instruída, para que depois possam participar ativamente na atividade política do país. Zé, fazer um pequeno comentário a isto tudo? Parece-me claro que aquilo que o Jaime disse também é ou é principalmente o mais importante. Acerca disso, dizer que a Ministra da Presidência disse ontem numa conferência, li a notícia hoje de manhã, que ao contrário de coisas que são muitas vezes veiculadas na comunicação social, 18% das escolas, ou há um total de 18% de alunos, que não é uma percentagem significativa, mas também não é uma percentagem assim tão pouco significativa, estamos a falar de praticamente um quinto, não é? Dos alunos continuam a ter acesso a esses serviços sociais, às escolas que estão a funcionar, nomeadamente só para garantir refeições, e portanto, parece-me que acima de tudo, e acho que era aí que eu ia dizer, no fundo a minha opinião e a do Jaime coincidem num ponto, e esse é que é um ponto fulcral e é um ponto importantíssimo, que é o ponto de existir um aumento da autonomia das escolas. Porque são elas que de facto conhecem melhor que ninguém os seus alunos, os ambientes familiares deles, dos seus alunos, e portanto será através daí que as coisas se tornarão melhores. Ou seja, nós estamos todos muito confiantes no plano de vacinação e que isto que não vai voltar a acontecer. No entanto, se as coisas não correrem bem, e isso é que me parece que é o mais importante, quero o comentário de nós três, e que é importante que fique, mais do que como é que nós chegamos aqui, é como é que nós vamos sair daqui. E, portanto, o meu comentário final seria, volto a referir naqueles dois pontos, que é, em primeiro lugar, constatar de facto que este sistema evidencia, é um sistema, como disse o Jaime bem, é um sistema classista. E depois, em segundo ponto, duas coisas. É a questão de como é que vamos sair de uma forma faseada. Parece-me que logo naquela questão das localidades é muito importante, mas logo que possível em determinadas localidades passar às aulas presenciais. E depois reforçar a autonomia das escolas e reforçar as políticas de combate às desigualdades sociais. Tem que ser por aí. Eu estava-me a recordar também de outra coisa, é que só a proximidade das escolas com as famílias também acaba, de certa forma, por não só ajudar a criança no ensino, proximidade, motivação, mas também, sob o ponto de vista mais disfuncional. Imaginemos que a família que há ali algum problema naquela família, se a escola estiver mais próxima, pode reportar a instituições como a CPCJ, a APAV, alguma situação que seja menos normal, digamos assim. Segundo tema, e passando assim de uma forma mais quase dramática, tem a ver aqui com Nuestros Hermanos, mais propriamente com as eleições na Catalunha, marcadíssimas por uma fraca afluência às urnas como consequência da pandemia do SARS-CoV. O Partido Socialista da Catalunha sai como vencedor, enfim, é o partido mais votado. No entanto, o conjunto de partidos independentistas, separatistas da Catalunha, reforçaram a maioria que já tinham nesta região espanhola, ficando com mais de metade dos lugares. Com metade dos lugares na Assembleia. Zé, em princípio, a manutenção do paradigma, o que é que podemos esperar de agora em diante? João, eu mais do que aquilo que nós podemos esperar, vou dizer aqui, vou partilhar convosco a minha experiência enquanto alguém que visitou Barcelona e que vai acompanhando sempre, porque eu gosto muito de Barcelona. Desde pequeno que acompanho o Clube de Futebol Barcelona, e depois fui desenvolvendo aqui um carinho pela cidade, também conheço e também gosto muito. É uma das minhas cidades favoritas no mundo e, portanto, vou acompanhando sempre estas questões. Mas posso dizer que eu fui a Barcelona nos picos das questões independentistas. Portanto, aquilo que me parece claro, e em termos culturais, é importante perceber porque é que há esta questão e este sentimento independentista. Porque, para mim, isto é uma questão praticamente cultural. Eles desenvolveram um sentimento face, digamos, portanto, que nós podemos, face ao governo central, que nós podemos, digamos,
personificar ou passar a mensagem da cidade de Madrid, de que de facto as pessoas da Catalunha, da zona da Catalunha, nós também falamos aqui muito de Barcelona, mas a zona é maior, não é? É maior do que Barcelona. Barcelona é o pico, é onde se desenvolve o pico da questão. Mas digamos que tem, o que eles consideram, os cidadãos, é que tem, porque depois já há muito esta questão. Por exemplo, o Carlos Puigdemont foi exilado quando a única coisa que ele fez foi aquilo para que foi eleito, não é? Ele é o reflexo de uma vontade popular. E parece-me que o governo central espanhol está mais preocupado em exilar as pessoas e em fazer de conta que não tem ali um problema, quando de facto tem. E aquilo que me parece é que é um problema, a mim, particularmente, parece-me que é um problema que vai sempre existir. Porque é uma questão cultural, como eu estava a dizer. Há um sentimento entre as pessoas ou a população da Catalunha, face ao governo central, face à Espanha, face a Madrid, de que são pessoas, de que aquela zona, a zona da Catalunha, é uma zona que liberta mais riqueza do que a zona de Madrid, que é uma zona que tem todas as condições para ser independente, que é uma zona que não tem os vícios de corrupção que tem Madrid, e que, portanto, e que eles são gravemente prejudicados em termos fiscais e em termos de riqueza, pelo facto de transferirem mais riqueza para Madrid do que aquela que recebem. Portanto, eles têm este sentimento. E quando assim é muito difícil, porque isto é uma questão que passa de pais para filhos. E, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo para terminar a minha intervenção. Tem a ver quando fui a Barcelona, fui ver o jogo do Clube de Futebol. E durante o jogo do Clube de Futebol, para além do próprio hino que se toca ser no estádio, ser o hino da região da Catalunha, das bandeiras que estão no estádio serem bandeiras da Catalunha, não havia uma única bandeira de Espanha, mas havia várias bandeiras da Catalunha. Posso-vos dizer que à minha frente estavam sentados duas crianças com a mãe, e a mãe esteve calada ao jogo inteiro, não cantou uma única canção, mas quando se tocou o hino da Catalunha, que foram 2 vezes, no início da primeira parte e da segunda parte, cantou e agarrou as crianças a elas, e as crianças também cantavam. Isto vai passando de pais para filhos, e este sentimento vai passando de pais para filhos, e por isso é que eu digo, este sentimento nunca vai acabar. E, portanto, parece-me que a forma depois, para além de que isto nunca vai acabar, parece-me que a forma como o governo central gera a questão, que é fazer de conta que não tem ali um problema, quando é mais que óbvio e claro para todos que tem, não é a melhor forma e, portanto, isto com certeza não vai terminar bem. Jaime, esta questão da autodeterminação catalã veio em força, agora com os resultados destas eleições. O que é que esperas, novamente, desta questão e como é que se vai comportar toda esta situação, o Governo Central, nos próximos tempos? Ora, o mais natural vai ser formado um governo entre as forças independentistas, ERC e Juntos pela Catalunha. Não sabemos ainda se com a participação da CUP. O que acontece é que neste momento as questões de independentismo nas eleições na Catalunha sobrepõem-se claramente às questões de esquerda ou direita. Portanto, provavelmente teremos uma coligação entre um partido de esquerda e um de direita, ou de centro-esquerda a centro-direita. O que é que se pode esperar disto, né? Eu, pessoalmente, mete-me alguma confusão como é que no século XXI ainda estamos a discutir estas questões de autodeterminação dos povos, não é? O Zé colocou ali a questão de uma forma muito interessante, porque de facto a Catalunha tem todas as características de um povo independente, não é? Tem a sua língua, tem os seus símbolos, tem o seu contexto histórico, que é claramente diferente daquilo que chamamos hoje Espanha, e, portanto, tem todo o direito a fazer o seu referendo, que é só isso que eles querem, é fazer um referendo para ver se é essa a vontade do povo, e nem isso os deixam fazer e perseguem os seus líderes políticos. Né? Estas eleições surgem por causa da perseguição judicial àquele que era o líder da região autónoma, o
presidente da Catalunha. Já para não falar do caso do Puigdemont, que continua a ter que viver exilado, não é? Parecem coisas quase de outros tempos ou de outros contextos que não da União Europeia, e acho que nesse sentido também tem havido um silêncio ensurdecedor da parte da União Europeia, apesar de Bruxelas, da Bélgica ter dado guarida ao caso Puigdemont, mas não basta, e é preciso que a União Europeia também volte a reforçar, se não se não com sanções, pelo menos de uma forma retórica, o direito à autodeterminação dos povos, que é algo que já deveria ter ficado estabelecido enquanto um direito inalienável há muito tempo. E, portanto, nesse sentido, aquilo que podemos esperar, infelizmente, é a mesma atitude do Governo Central, a mesma atitude de querer obrigá-los a ficar e impedi-los de fazerem o referendo, e da parte do Governo que se vai formar, vai ser um Governo independentista, mais uma tentativa de partir para o referendo, mais uma tentativa de cortar relações com Espanha. E isso o que vai originar vão ser mais protestos, que, enfim, não se vê um fim à vista para esta situação, e eu estou solidário com o povo catalão nesse sentido. Fábio, está-se a construir um cenário, isto assumindo a coligação de que o Jaime falava, para que a única solução a curto prazo seja então o referendo, e que esta coligação não contemple outras soluções, outras alternativas viáveis, nem uma comunicação muito eficaz com o Estado Central. Sim, sem dúvida. Em 2017, quando foi feito o referendo, votaram cerca de 2.300.000 pessoas, e 90% desses eleitores diz que sim, que queria o referendo. Portanto, este resultado acho que não é nenhuma surpresa. Também é importante destacar que o Vox estreou-se com 11 deputados, quer propor o fim da imigração ilegal e que se fale o idioma catalão nas escolas da Catalunha. Eu não vou estar aqui a repetir o que os meus colegas já disseram, concordei com todos eles tiveram uma boa abordagem. Importa também salientar que isto acontece pela saturação do sistema, se calhar, que a Espanha está a viver, como o Zé referiu, de ser a Catalunha mandar mais para Madrid do que recebe Madrid ser mais corrupto, gera uma revolta interna do povo, é normal, e podemos ver isso também agora com o Pablo Hasél, do rapper que foi preso. 34 detidos na Catalunha, parece que é o sítio onde as manifestações estão a ser vividas mais intensamente, onde tem feito mais moça. O rap é conhecido, de certo modo, o rap e o pop, de fazer uma crítica ao país, uma crítica ao Estado, não tão bem fundamentada e muito mais agressiva do que o punk, mas acaba por pôr-nos na questão de qual é que é a linha que separa a liberdade de expressão da difamação, e o que o Pablo Hasél foi a liberdade de expressão, fez uma arte, e creio que seja ser injustiçado no meio disto tudo. Obrigado. Terceiro tema, regressamos aqui a este retângulo à beira-mar plantado e falamos sobre as alterações à lei das eleições autárquicas. Após 6 meses desta alteração, onde o PS e o PSD se alinharam para, de certa forma, dificultar a vida aos independentes, veio agora novamente à baila toda esta discussão, envolvendo também Rui Rio, Ana Catarina Mendes e Rui Moreira. Jaime, achas que o PS e o PSD agiram com bons propósitos, com bons objetivos, ou achas que isto foi uma lei, como dizia Rui Moreira, de fazer a vontade à birra do menino Rui Rio? Essa pergunta é quase provocatória, não é? Eu acho que PS e PSD agiram com péssimos objetivos, não é? Foram dois dos maiores partidos portugueses, que são projetos de poder, e com esta lei o que pretendem é claramente dificultar a vida aos movimentos de cidadãos, aos candidatos independentes do poder partidário, que nas últimas autárquicas e até ao longo dos últimos anos têm cada vez ganho mais preponderância. E, portanto, nesse sentido, acho que é um bocadinho irónico, às vezes falamos muito
de apelar ao voto e apelar à sociedade civil e às pessoas que participem, etc. Mas quando há uma participação que seja fora dos círculos de poder, isso causa sempre grande desconforto, e aqui assistimos a um pouco disso, com as questões a serem dificultadas, as questões burocráticas, aos movimentos de cidadãos, aos candidatos independentes, e até já se falou na possibilidade destes criarem todos uma espécie de partido que fosse um grande chapéu que englobasse todos os candidatos independentes desse país fora e todos os movimentos da sociedade civil. Um bocadinho cair no ridículo de ser necessário criar um partido dos que não têm partido para fazer frente a este labirinto burocrático em que os estão a querer prender. Fábio, agarrando aqui nesta última parte do comentário do Jaime, acaba por ser um pouco nonsense, um pouco estranho para nós ouvirmos aquilo que Rui Moreira disse, que tinha quase que criar, ou que tinha mesmo, que estava a admitir, a ponderar, criar um partido para alternar, para conseguir contornar a lei e conseguir candidatar-se, enfim. Já há pouco tempo tínhamos ouvido um comentário a dizer que isto era, de certa forma, uma violação dos direitos de participação política e democrática por parte dos cidadãos. Essa questão acaba por ser um pouco ambígua. Benéfica para quem? Para o Rui Moreira? Para o Rui Moreira é benéfico fazer um partido, claro. Tem isenções fiscais, não tem tantas exigências de assinaturas como se fosse um candidato independente, tem um designo, porque o Rui Moreira, se candidatar como independente, não pode usar o nome dele, não pode ser o candidato Rui Moreira, tem que inventar um nome qualquer para se poder candidatar. Agora, se é benéfico para o regime, para o país, não, porque reforça a partidocracia, não é? São os partidos que mandam e é assim como o regime funciona. Isto aqui prejudica gravemente os independentes, sem dúvida alguma. Quem não se revê em nenhum partido parece que tem que fazer um partido para se poder candidatar, porque senão parte já em pé de desigualdade, parte já numa linha abaixo dos restantes. Os presidentes da Câmara, por exemplo, um presidente da Câmara precisa, para ter uma maioria da Assembleia, de presidentes da Junta, e por isso convém que os presidentes da Junta sejam do mesmo partido que o presidente da Câmara, para ele estar mais à vontade. Ora, se o logótipo tem que ser diferente, pode gerar confusão às pessoas quando vão votar, e este esquema de PS e PSD não é novo de alinhar neste tipo de situações. Importa recordar 3 episódios que passaram no ano passado. Debates quinzenais que acabaram com o PS e o PSD a votar a favor. As eleições, entre aspas, para as presidências da CCDR, combinadas entre o PS e o PSD. Antigamente, para fazer uma petição para a Assembleia da República, eram precisos 4.000 assinaturas. Hoje são precisos 10.000, graças ao PS e ao PSD. Portanto, o caso é isto. Mas também uma coisa engraçada é que se não fosse o Rui Moreira a falar, se fosse o presidente da Câmara de Montemoro no Velho, não tinha sido tão falado e se calhar o assunto tinha passado pelas águas da chuva e hoje não estávamos aqui a discuti-lo. Zé Pedro, todas estas alterações logísticas, burocráticas que fomos assistindo, tendo em conta as alterações da lei, fazem algum sentido para ti, nomeadamente no processo de recolha de assinaturas? O próprio Rui Moreira tinha criticado bastante esta parte da lei. Bem, João, esta questão, ainda que eventualmente pudesse juridicamente fazer algum sentido, que para mim não faz, e a maior parte das pessoas que eu tenho ouvido, e acho que nem pode fazer, porque quer dizer, onde é que, por exemplo, a questão da recolha das assinaturas, que tem a ver com o facto de se impedir que pessoas que são de uma freguesia assinarem, ou seja, não podem assinar noutra freguesia, quer dizer, ainda que isto fizesse algum sentido para alguém, a forma como a medida foi apresentada, foi efetuada, não, ou seja, é superior a tudo isto. Eu devo-te dizer, portanto, já te disse e respondi à tua pergunta concretamente que não faz nenhum sentido. Os impedimentos, sob o ponto de vista de slogan, designação do partido, não fazem nenhum, do partido não, da lista, não fazem, ou do movimento, não fazem nenhum sentido. Onde é que já se viu o Dr. Rui Moreira, que é candidato à Câmara Municipal do Porto, e não pode concorrer com o nome dele. Isto é claramente para deixar as pessoas na dúvida. Todos nós tivemos um boletim de voto à frente, não é? É a mesma coisa que, por exemplo, não aparecer a cara da pessoa, a cara do primeiro candidato.
Se calhar é a forma mais fácil de conhecer o candidato. As eleições autárquicas são, mais do que todas as outras, são uma votação na pessoa. Por serem eleições de proximidade. Mas pronto, há aqui uma série de questões. Portanto, vamos lá ver e situando-nos por partes, que esta é uma questão para mim, toda ela muito... Eu não sou muito de teorias da conspiração, mas de facto, aqui, como dizia o António Xavier no programa Circulatura do Quadrado, é um bocadinho isto. E quando eu concordo com António Lobo Xavier, está tudo ao contrário. Mas é um bocadinho isto. É difícil não acreditar que há aqui uma teoria da conspiração. Porque vamos lá ver. Os candidatos independentes já são candidatos, como o Fábio disse, e bem, penso que foi o Fábio, não têm as mesmas isenções fiscais que os partidos. Portanto, já partem atrás em termos fiscais, embora essa questão não seja abrangida por esta lei. Esta lei não abrange a parte das isenções fiscais. Mas depois, não podem usar o nome próprio. Têm que recolher mais assinaturas, inclusivamente com aquelas que são necessárias para fundar um partido. Têm de apresentar, não podem apresentar, ao contrário do que acontecia anteriormente, o logotipo dos movimentos independentes. Quer dizer, é uma lei sem sentido. Não faz nenhum sentido isto. E depois, claramente que há coisas, ao contrário, as pessoas agora também tentam meter tudo no mesmo bolo, e no fundo é um bocadinho, mas é assim, esta é uma lei que foi proposta pelo PSD. O mesmo PSD que nas últimas eleições autárquicas tentou impedir e chegou a impugnar a candidatura do Dr. Rui Moreira. É preciso que se diga isto. Portanto, o PSD passa aqui, em termos do Porto, que fique claro, de impugnar a candidatura do Dr. Rui Moreira, a seguir tenta que ele seja o candidato do partido, que chegou a propor, e o Dr. Rui Moreira, e muito bem, na minha opinião, recusou. Agora está presente na aprovação desta lei, e agora, no meio disto tudo, é o PS, que ninguém aqui falou, mas é importante, o PS, pela voz da doutora Ana Catarina Mendes, já prometeu que até ao final do mês iria apresentar uma proposta para rever esta lei. Ainda há tempo das próximas eleições autárquicas. E, portanto, o PS tenta agora também sair daqui, embora também esteja lá metido, não é? Porque isto, de facto, fazem um debate, como o Fábio também já disse aqui, de uma forma muito pouco transparente, sem nenhum tipo de escrutínio popular. E, portanto, eu diria que... E, portanto, e agora ainda bem, no final disto tudo, perguntar se isto é tudo feito de forma inocente. Mas, quer dizer, mas nós somos alguns anjinhos, andamos aqui a dormir, não percebemos porque é que as coisas foram feitas assim, desta forma. É óbvio e claro que isto foi feito de propósito. E é óbvio e claro que isto é tudo aquilo que não interessa à nossa democracia. Quer dizer, não há um mínimo de transparência. São estas questões que, para um cidadão comum, como eu, abalam a nossa confiança no sistema político português. Quer dizer, eu penso que isto é tudo o que não se pretende. A forma como este processo foi gerido é tudo aquilo que não se pretende. E depois ainda há uma outra pessoa, que é a pessoa que ainda há bem pouco tempo nós ouvimos em alguns discursos na última campanha eleitoral, dizer que, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Então, mas o Presidente da República promulga esta medida assim, desta forma? Apresentada desta forma? Quer dizer, mais uma vez, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa com o conservadorismo dele e o sistema partidário que nós temos, no fundo, corromper a nossa democracia. E, portanto, esta é uma questão que é grave, que agora deixa aqui, felizmente nós tivemos aqui a questão do Dr. Rui Moreira que deu voz a esta situação, e que esperamos com alguma ânsia até a medida que o PS vai propor de alteração à lei autárquica. Mas quer dizer, depois disto, este com certeza que não é o caminho. Obrigado, Zé. Vocês os dois, Jaime e Fábio, querem fazer um último comentário antes de passarmos para as notas finais? Então vá. Eu acho que ficou tudo dito. Realmente espero que a pressão mediática agora sobre este caso possa fazer com que a coisa ainda seja revista a tempo das eleições autárquicas, mas acho que vai ser difícil até por uma questão de prazos.
E pronto, chegamos então às notas finais. Zé Pedro, podemos começar por ti? Bem, o meu caso, a minha nota final de hoje vai para uma notícia que eu não tenho visto muito, ou pelo menos tão divulgada por aí como eu acho que deve ser, que tem a ver com uma senhora que caiu no hospital privado da Trofa, e foi-lhe recusada a assistência ou ajuda médica. Segundo ela, pediram-lhe 600 euros e ela não tinha como os pagar. A senhora caiu nas escadas rolantes do hospital e nós, olha, como o Jaime disse há bocadinho, usando a expressão dele e bem, caímos no ridículo de a pessoa cair no hospital privado e depois ter que se deslocar para o hospital público. E, portanto, para ser assistida, porque não tem dinheiro para pagar os tratamentos. Eu devo dizer que já hoje de manhã vi uma notícia que o Bloco de Esquerda ia pedir ao Ministério da Saúde para abrir um inquérito sobre isto. Embora eu deva dizer que abrir um inquérito numa situação como esta é ridícula, porque há uma situação que é assim, a omissão de auxílio é crime. E, portanto, está em todos os estatutos da Ordem dos Médicos, em todo lado, a omissão de auxílio é crime e, portanto, esta é uma medida que eu espero também aqui que haja pressão mediática, digamos assim, já que não há outra forma de resolver as situações, a não ser com pressão mediática, porque de facto, e que expõe aquilo que é o ridículo, e eu gostava que algumas pessoas que defendem de uma forma tão acérrima a saúde privada e o fim do SNS viessem agora falar sobre isto, não é? Porque se aquela senhora não tivesse os 600 não tivesse o SNS, onde é que ela ia pagar 600 euros para se tratar? E portanto, a minha nota final é só isto, é básico, e é só dizer, chamar a atenção para este caso, dizer que a omissão de auxílio é crime e que tem que haver consequências. Jaime. Ora, eu gostava de deixar aqui uma sugestão hoje, que é o documentário O Extremo da Extrema-Direita, que está a passar na RTP2, às quartas, à 00:05, portanto, de quarta para quinta, e que está disponível também na internet, na RTP Play, que é sobre um jornalista que se infiltrou na extrema-direita americana e que, portanto, nos traça um relato em pessoa daquilo que são as dinâmicas da extrema-direita americana, que depois deram origem ao assalto ao Capitólio e a todo esse fenómeno que temos estado a assistir, e está um trabalho mesmo espetacular do ponto de vista jornalístico. Fábio? O meu tema tem a ver com a descentralização, ou neste caso a falta de descentralização em Portugal. Agora com a situação da Covid, temos manter-nos mais à distância e muitas coisas agora ainda mais tratamos com linha telefónica. O Estado tem que contratar linhas de apoio para atendimento, para certos serviços. Tudo se resolve à distância e não há necessidade de a linha de apoio estar perto da sede da empresa que está a ser tratado, porque se trata com telefone, passa de internet, é um serviço fácil de deslocar. No entanto, o Estado obriga que estas linhas de apoio estejam em Lisboa. Não faz qualquer tipo de sentido esta medida. Primeiro, porque estar em Lisboa custa mais ao Estado do que estar fora do país, custa mais aos trabalhadores, porque os trabalhadores de call center não têm certamente possibilidades de viver em Lisboa, portanto têm que se deslocar, e o país perde porque tudo se foca no mesmo epicentro. Pronto, eu trago aqui os resultados, os primeiros resultados que se podem retirar, pelo menos as ilações que se podem retirar da principal cobaia da vacinação no planeta, que é Israel. Toda a gente sabe que Israel neste momento está 1 ou 2 ou 10 passos à frente da maioria dos países, sejam eles desenvolvidos, sejam eles subdesenvolvidos, no que respeita à imunização. E foram publicados uns dados no Times of Israel, que é um jornal israelita, de um estudo feito por uma das 4 organizações de seguros israelita, que demonstrou que 523 mil vacinados, dos quais, desses 523 mil vacinados, 544 foram efetivamente infectados depois de receberem a segunda dose. Portanto, não ficaram imunizados, pelo menos desenvolveram a doença no processo pós-vacinação. Desses 544 infectados, 15 foram hospitalizados, dos quais 8 apresentaram sintomas leves, 3 sintomas moderados, 4 entraram no estado grave, mas na verdade ninguém morreu. E portanto isto demonstra que
os primeiros resultados são promissores e que a vacinação é de facto o princípio do fim. E vamos acreditar muito que daqui a meia dúzia de meses já estamos a pensar no melhor e que tudo vai correr bem para nós e para todos, enfim, para bem de toda a população. Que isto nos traga, de certa forma, uma lição, que isto seja para nós uma lição daquilo que nós devemos fazer no futuro, da forma como nos devemos preparar, sobretudo no setor da saúde. Preparar-nos para situações complicadas. Claro que ninguém está preparado para situações como estas, mas já há formas e formas de saber lidar com a situação. E, portanto, já vivemos temos de, pelo menos, tirar uma ilação disto e percepcionarmos a forma como devemos responder a ela, embora, enfim, as consequências sejam, de certa forma, imprevisíveis. De resto, cultivem-se e vamos lá, continuar a quebrar condutas.